O que é futuro possível e o que apenas é piração da nossa cabeça? Eu lembro bem quando assisti Blade Runner pela primeira vez quando era garoto, faz um tempinho, e quando eu vi todas aquelas coisas incríveis que estavam acontecendo no filme, eu falei, isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Hoje a gente olha e vê que quase tudo no filme já existe ou está ultrapassado, né? Com exceção dos carros que voam, que daqui a pouco estão por aí. Então, para falar um pouco sobre isso e muito mais, vamos receber 3 especialistas no assunto. Lídia Zunhin é jornalista, mestre em semiótica e doutoranda em artes visuais pela Unicamp. Head do Núcleo de Inovação e Futurismo da UP e pesquisadora da Envisioning. Fernando Galdino é designer, etnógrafo e pesquisador. Reside na Alemanha, atuando como pesquisador de futuros em diferentes países da Europa, analisando tecnologias e comportamentos emergentes para antecipar possíveis desdobramentos futuros. Tiara Cavadas é head de pesquisa e atualmente desenvolvedora da metodologia da Envisioning. Liderou projetos de pesquisa para instituições como a ONU, a Força Aérea da Suíça e empresas como Lego, Amil e Unilever. E para mediar esse painel, vamos chamar Carol Fernandes, que é especialista de projetos especiais da Casa Firjan, curadora de conteúdo do evento, pesquisadora e antecipadora de futuros possíveis. Por favor, o palco é de vocês. Bom, pessoal, a gente vai começar agora um painel e eu queria falar, antes da gente iniciar, que quando a gente pensou nesse evento, a gente falou assim, o que a gente gostaria de levar para as pessoas, né? O que a gente gostaria de falar sobre futuros? E aí um dos temas foi como se pensa futuros, né? Como que a gente começa a imaginar esses futuros. Muitas pessoas perguntam para a gente, tem um site que vocês olham, né? Tem um lugar certeiro que eu vou olhar ali e já vai me falar que futuros são esses, que cenários são esses. Então, a gente falou, vamos trazer pessoas para a gente conhecer esses olhares, essas formas diversas de se pensar e se imaginar esses futuros. Então, a gente vai ter uma oportunidade agora de conhecer profissionais incríveis do mercado de futurismo e entender um pouco como é esse trabalho. Então, a gente vai começar com a Lídia. Vamos lá, Lídia. Bom dia, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Firjan, por me convidar para participar. Só vou esperar colocarem a minha apresentação. Aí foi. Eu dei esse nome da minha apresentação, ficção... Aliás, desculpa, eu estou um pouco gripada, às vezes minha voz pode sumir, então, por favor, tenham paciência. Eu coloquei o nome da minha apresentação de ficção científica e futurologia, e não futurismo, e eu vou explicar um pouco. Eu já fui apresentada aqui devidamente, mas eu gosto sempre de trazer um pouco quem eu sou, porque está muito conectado com o que eu trabalho, que é a futurologia, ficção científica. Como eles já falaram, né, eu sou jornalista, fiz bastante acadêmica, fiz mestrado, estou fazendo doutorado, mas também sou escritora de ficção científica e ciborgue. Não só o Neil Harbisson, que vai estar com a gente mais tarde, é ciborgue, mas eu também. Aliás, todo mundo aqui é ciborgue, se a gente parar para pensar. Mas eu tenho um chip implantado na minha mão, que eu posso comentar um pouco depois, mas é basicamente isso. E eu trabalho dando aulas também sobre futurologia, principalmente falando sobre transhumanismo e pós-humanismo. Só que quando eu falo que eu sou futuróloga e não futurista, é porque, como estudante de artes visuais, eu acho que o futurismo está muito mais conectado com o movimento artístico do começo do século passado, que tinha a ver com tecnologia, com especulação e com essa positividade com relação à tecnologia, só que acabou, infelizmente, se aliando ao fascismo italiano, né? Quando Marinetti lançou o Manifesto Futurista, se estabeleceu como uma vertente das artes visuais. Eu gosto de usar mais a palavra futurologia, porque a logia, o sufixo, tem a ver com estudo do futuro. O futuro não aconteceu ainda, mas a gente consegue pensar as tendências do presente para construir esse futuro. Desculpa, gente.
futurista ou futurólogo não prevê o futuro, mas sim consegue ver essas tendências e comportamentos do presente, tecnologias do presente, para se construir esse futuro mais positivo. E é por isso também que é necessária uma grande diversidade de olhares trabalhando com essa disciplina. E aí... Está indo? Foi. E aí eu gosto de trazer essa citação do Ossip Flashstein, que ele fala que a futurologia aborda o futuro da humanidade, o futuro da sociedade, o amanhã da cultura. Ela lida não apenas com a perspectiva de evolução biológica e psicológica, mas também com uma vasta gama de futuras atividades culturais. Então, para mim, alguns pesquisadores não fazem diferença entre futurismo e futurologia. Quando eu trago futurologia, eu faço meio que um paralelo com a definição de futurismo da Aerolito, que é uma escola que dá cursos de futurismo aqui no Brasil. Quando eles trazem futurismo, eles falam mais de um estudo de tendências, de comportamento, tecnologias que sejam orientados para um projeto de empreendedorismo. Ou seja, o futurismo está mais conectado com negócios. Por essa perspectiva da Aerolito que eu trago. É como se você, quando eu fosse estudar os futuros, essas possibilidades de futuros, você fosse transformar em um negócio. A futurologia, para mim, eu vejo mais como uma filosofia, que você vê de um ponto de vista mais global, pensando em filosofia, psicologia e outras implicações mais teóricas. E quando o futurismo pensa esse futuro, tem esses 3 futuros divididos, né? A gente fala do emergente, pós-emergente e o futuro-futuro. O emergente fica de 0 a 5 anos, presente até 5 anos, pós-emergente de 5 a 10 e o futuro para mais de 10 anos. Para cada temporalidade tem uma disciplina específica. Opa! Voltou. Era para voltar mesmo. Essa matriz da Aerolito eu acho muito interessante também. Eu dou um curso Friends of Tomorrow na Aerolito, eu dou um módulo de transhumanismo, só para vocês entenderem também que eu participo com eles. Eles colocam essa matriz muito interessante que fala entre a sensibilidade, método científico e a temporalidade, né? Então, disciplinas como o Cool Hunting, que faz parte do Future Studies, são bastante conhecidas para quem trabalha com moda e publicidade, que é aquilo de você entender as tendências. Então, sei lá, ir em alguma balada alternativa que está acontecendo na cidade, ver o que as pessoas estão vestindo, o que elas estão bebendo, e, de repente, pensar na próxima coleção de inverno, por exemplo. Por isso, a temporalidade dela é mais curta, são alguns meses só. E ela, por não se basear em métodos científicos, ela é muito mais pela sensibilidade. Então, você vê e tem uma leitura mais sensível do que metodológica. Quando você pensa o forecasting, por outro lado, é como se fosse previsão do tempo, né? Então, você usa alguns dados mais estatísticos e pesquisas empíricas para poder pensar esse futuro mais próximo também por serem dados mais tangíveis. Por outro lado, a futurologia e o futurismo está pensando mais de 5 a 10 anos, então é um futuro mais para frente mesmo. Enquanto que a ficção científica, apesar de ser uma vertente artística, ela também é considerada uma disciplina do Future Studies. E ela está pensando no futuro muito mais à frente, para mais de 10 anos. E é interessante porque no começo da ficção científica, no começo do século passado, alguns escritores de ficção científica, a maioria deles, inclusive, não era só artista, escritor, era também cientista. Alguns expoentes, como Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, eram biólogos, físicos, matemáticos e tinham bastante contribuição científica na academia. Mas antes de... Como que eu cheguei a tudo isso, né? Eu quis fazer essa apresentação para vocês, trazendo muito o que as pessoas perguntam para mim. Tá bom, Lídia, mas como que você chegou, né? Como que as pessoas chegam para estudar Future Studies? Não tem uma graduação, né? Não tem, tipo... quando eu crescer, eu quero ser futurista. Talvez, a partir de agora, a gente tenha mais crianças pensando nisso, né? Mas não era uma coisa normal. E isso começou comigo quando, lá na faculdade, em 2009, eu fiz uma iniciação científica sobre uma animação japonesa, que é essa, Serial Experiments Lain. E eu trouxe as tecnologias fictícias dessa ficção científica e comparei com tecnologias reais. Em 98, que é o ano dessa animação, eles falavam sobre uma possibilidade de a gente conectar com a internet sem uso de dispositivos. Então, era uma extrapolação de, por exemplo, conectar com a internet sem fios. Então, e a Wi-Fi estava sendo desenvolvida ainda naquela época. Hoje, a gente tem projetos como a Neuralink do Elon Musk, que estão pensando em colocar um implante no cérebro para que você consiga se conectar com a internet sem precisar de uma tela, né? Sem você precisar de um celular ou um computador. Então, a ficção científica tem esse olhar muito visionário e existe uma relação muito ambígua entre veio da ficção e influenciou na realidade, e a realidade também influencia o pensamento da ficção científica. Alguns autores, como a Margaret Atwood, que escreveu o conto da Aya, Handmaid's Tale, para quem está vendo a série e tal, ela fala que ela escreve ficção científica, mas ela não fala sobre o futuro, e sim sobre o presente. A gente não consegue pensar exatamente sobre o futuro, mas pensar o presente e extrapolar.
E aí, em 2010, eu fiz um evento na Casper Libero, que foi onde eu me formei lá em São Paulo, em jornalismo, que chamava Science and Fiction, que eu convidava engenheiros, físicos, pesquisadores de comunicação e membros de clubes de fãs de ficção científica. Então, era o movimento steampunk, como vocês veem na foto aqui embaixo, de Star Trek, Star Wars, para comentar essa relação entre ficção científica e ciência e tecnologia. Naquela época, a gente não falava sobre futurismo ou futurologia, e a gente nem sabia que ficção científica tinha a ver com Future Studies. Quando eu lia sobre Ray Kurzweil, ou sobre singularidade e tal, era uma coisa muito teórica e muito distante naquela época, enquanto que hoje, depois que eu voltei da Inglaterra, que eu trabalhei na Rockstar Games, eu fui convidada para um evento de realidade virtual e sentei ao lado da Camila Gattas, que é uma futuróloga. E aí eu falei, poxa, o que você faz eu já fazia na academia, né, como pesquisadora acadêmica. Então, eu descobri esse novo nicho de mercado e nicho de, enfim, trabalhar essas questões que eu estava na academia, só que aplicadas a negócios também. E aí eu gosto de trazer essa citação do Arthur C. Clarke, né? O Arthur C. Clarke foi quem escreveu 2001, Odisseia no Espaço, que depois virou o filme do Kubrick. Ele fala que ele foi físico e matemático, né? E um dos responsáveis pela criação da tecnologia dos satélites geoestacionários, que é tipo base para a nossa comunicação hoje de celular, rádio, televisão. E aí ele fala que muitas vezes a ficção é melhor do que a não ficção, porque ela nos permite ampliar nossos horizontes. Ela faz com que a gente expanda a nossa mente e pense possibilidades de futuro. E isso é muito importante no momento em que a gente vive, em que as coisas acontecem tão rápido. Mas isso ele falou nos anos 60. Então, tipo, hoje em dia as coisas mudam ainda mais rápido, né? Para quem já ouviu o pensamento exponencial e de como a tecnologia, as coisas mudam exponencialmente. Então, isso é ainda mais louco para se pensar a ficção científica hoje. Então, é por isso que tem várias empresas de tecnologia que estão contratando escritores de ficção científica para trabalhar no board de conselho deles, né? Neil Stephenson, que escreveu Snow Crash, um dos principais livros de cyberpunk, ele é um dos consultores de tecnologia da Magic Leap, que é uma empresa que faz óculos de realidade mista. Então, está tendo realmente essa conexão. Até porque o que era ficção científica para a gente antes, quando a gente via nos filmes os replicantes lá em Blade Runner, via os robôs e pensava, está muito distante. Mas hoje a gente tem a Sofia, que é uma ginoide criada pela Hanson Robotics, dando palestras sobre direitos humanos na ONU. Quer dizer, é uma robô, mulher, falando sobre direitos humanos e sendo programada por homens para falar sobre isso na ONU. Mas é uma coisa interessante, porque a gente pensava muito na ficção científica, robôs, ciborgues, e hoje a gente vai ter uma palestra às 7 horas da noite com o Neil Harbisson, que foi o primeiro cidadão ciborgue do mundo reconhecido por uma nação, o Reino Unido. E aí eu gosto de trazer, como existem várias formas de aproximar a ficção científica com futurologia a partir de uma metodologia, né? Uma delas é o design fiction. Essa semana eu lancei um e-book pela UP, vocês podem procurar no Google Lydia Zwin, e-book design fiction, que vocês acham no primeiro resultado, que é uma metodologia proposta, enfim, por escritores de ficção científica e é uma forma de usar a ficção científica para a gente visualizar e criar cenários de futuros. Eu gosto dessa definição do Bruce Sterling, que é um escritor de ficção científica, também lá dos anos 80, foi um dos fundadores do subgênero cyberpunk. Para quem não conhece, Matrix é cyberpunk, Blade Runner é cyberpunk. Há controvérsias, mas vamos ficar aqui a cyberpunk. Ele fala que o design fiction propõe o uso deliberado de protótipos diegéticos para que haja suspensão da descrença acerca de uma mudança. O que são protótipos diegéticos? Diegéticos que dialogam. Então, são protótipos que podem ser tecnologias, cenários de futuro, de, por exemplo, alguma mudança governamental, alguma mudança comportamental. São artefatos que podem ser objetos ou podem ser mudanças de comportamento e novas tecnologias que não necessariamente são materiais, né? E, a partir disso, você apresentando isso para as pessoas, elas pensam o futuro a partir da ficção científica. Então, por exemplo, como o Peter estava falando, carros autônomos. Quando você pensa nisso e começa a especular quais são as implicações na sociedade, você está pensando ficção científica. É como se os escritores antes, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, ou mesmo esqueci o nome dele, Júlio Verne, ele falava sobre submarino quando nem existia. Ele estava especulando, e isso é ficção científica. Só que a gente aplica em vários formatos pelo design fiction. É como se fosse pegar realmente o design thinking e trazer a ficção científica como metodologia nesse framework. Então, a gente realmente consegue tangibilizar as coisas através da ficção científica. E
algumas formas de fazer isso materializar podem ser com objetos, como essa obra artística, né? Foi uma artista israelense que criou esse projeto Energy Addicts, que ela criou joias que conseguem converter a energia cinética da nossa corrente sanguínea em eletricidade. Não são joias que são comercializadas, mas é um protótipo que ela criou fictício de design especulativo para a gente refletir sobre como nós somos viciados em energia, ao ponto que as fontes de energia estão se ficando escassas, e por isso, de repente, o nosso corpo humano vai se tornar bateria, mais ou menos como Matrix propõe também, só que aí ela criou uma joia para pensar isso. Por outro lado, também pode ser uma performance, pode ser uma ativação. A Rito, que é uma empresa com quem eu trabalho, também está fazendo essas instalações aqui na Fijan também, e eles trabalham muito com isso. Teatros imersivos, facilitações que usam ficção científica como uma forma da gente pensar. No Hacktown, eles trouxeram várias ativações lá em Santa Rita do Sapucaí, pensando sobre bioética, biohacking, engenharia genética. E as pessoas participavam de debates, por exemplo, sendo provocadas por notícias falsas, falando... No Japão já existe um Tinder genético em que você faz o match com outro parceiro a partir do seu código genético e qual que tem mais compatibilidade. A gente não sabia que era falso, então as pessoas começavam a falar, não, mas não é assim que a gente escolhe o nosso parceiro ideal, não é pelo genético, tem o amor. Não, aí outro falava, não, mas isso é amor romântico, não tem nada a ver. Então, não existe isso ainda, pode vir a existir. E quais são as implicações disso? A gente antes via isso nos filmes ou nos livros, uma percepção passiva. Hoje, com o design fiction, a gente consegue fazer isso de forma colaborativa e participativa para que as pessoas contribuam com seus olhares de futuro. Essas são algumas das formas da gente usar a ficção científica como uma forma de pensar o futuro. Outras, por exemplo, ai, gente, não está indo isso. Só obrigada, mas outras é o que a Tiara vai apresentar agora com a Envision, então eu passo a palavra para ela. Obrigada. Obrigada, Ali. Oi. E agora só precisa passar e vai automaticamente, será? Ótimo. Oi, pessoal, bom dia. Bem, como já me apresentaram, eu sou a Tiara Cavadas, eu sou Head de Pesquisa e co-desenvolvedora da metodologia da Envisioning. E, bem, o que eu vou falar... Opa. O que eu vou falar para vocês hoje é sobre futurismo, obviamente. Isso aqui não vai funcionar, então vou ficar por aqui. É sobre futurismo. Olha a tecnologia super funcionando para a gente aqui. Como que faz? Ótimo. Bem, então eu vou contar um pouco de histórias do futuro, né? Vou falar... Normalmente a gente fala sobre futurismo e a gente já começa a contar essas várias histórias, né, esses vários cenários futuros. O que eu quero hoje aqui é falar de como a gente chega nesses cenários. Então, vou falar sobre metodologia. Então, exatamente quais são os dados que a gente trabalha, como a gente trabalha com eles e como, por fim, a gente chega nesses futuros possíveis. Então, primeiro, a Ali já falou sobre isso antes. Mas eu vou falar um pouco dessa linha entre futuro do presente e futuro. A gente vê muito... Tá, boa. Obrigada. Só um segundinho. A gente fala muito sobre futuro do presente, que é esse futuro imediato, que é visto principalmente pela pesquisa de tendências, né? Então, a pesquisa de tendências normalmente capta comportamentos emergentes, elas vê quem são as pessoas mais inovadoras da sociedade. Obrigada. E... Saiu de novo, gente. Ela olha para essas pessoas que são mais inovadoras, olham o comportamento delas e pensam, poxa, isso daqui pode reverberar para o resto da sociedade. Já o futurismo, ele não consegue olhar diretamente para o comportamento, porque ele está olhando para 15, 20 anos de distância. Ou seja, esses dados, né, essas pessoas ainda nem começaram a tocar nessas coisas tangíveis e intangíveis que vão mudar o comportamento delas. Então, é por isso que, muitas vezes, o futurismo ele olha para tecnologias ou para arte, coisas que ainda não têm que têm uma materialidade que vai se manifestar no comportamento social só no futuro. Não dá para ligar como está agora.
Gente, desculpa, já volto aqui. Obrigada. Agora vai. Não. Eu posso falar, só falar também. Só que eu preciso das visualizações. Tenho feito, sim. Agora Apareceu de novo. Então, tá, vou ficar bem perto. Não, porque eu vou ter que navegar. Pessoal, só um minutinho para a gente. Sim, sim. Bem, eu vou continuar. Existem vários sinais para se captar o futuro, né? Vocês devem imaginar. A gente pode olhar, por exemplo, para a ficção científica, como a Lídia acabou de nos demonstrar. Então, a gente olha para quais são essas ideias de futuro e vê como que eles vão se tangibilizar no presente. Mas a gente também pode escolher outras coisas, por exemplo, arte contemporânea. Os artistas, sendo pessoas que são mais sensíveis a essas mudanças, normalmente nos trazem de forma subjetiva como que essas mudanças vão acontecer no mundo. Mas também existem outras formas, né? A forma que eu decidi usar, o objeto de estudo que eu decidi usar para a minha pesquisa é a tecnologia. E, bem, esse é o objeto de estudo principal da Envisioning, que é a empresa da qual eu trabalho. A Envisioning, né, muitas pessoas me perguntam, bem, da onde que é a Envisioning? Ela é brasileira? Ela é suíça? Da onde que ela vem? Bem, a Envisioning ela está baseada na internet. A gente tem, sim, algumas empresas abertas. A gente tem uma empresa em São Paulo, a gente tem uma empresa na Estônia, a gente tem uma empresa em Lisboa, mas é uma empresa que se autogere pela internet. Então, cada um dos sócios está num país diferente do mundo e a gente faz tudo a partir dessa plataforma. E como... Ai, gente, que coisa, é bem difícil fazer isso, sim. Sim, tudo bem. E, bem, exato, o futuro chegando. E, bem, o nosso objeto de estudo principal é a tecnologia. E, afinal, o que é tecnologia, né? Normalmente, a gente pensa em tecnologia como aquilo que quebra, aquilo que falha com a gente, aquilo que não é humano. Mas, para a gente, para a Envisioning, a tecnologia não é só os devices, né? Uma batedeira, uma lâmpada, um celular. Tecnologia é tudo que faz com que a gente consiga mudar o mundo. Então, por exemplo, a agricultura ela tenta facilitar como que as pessoas se alimentam. A linguagem humana tenta nos fazer mais comunicáveis. Então, tecnologias como essas também são consideradas dentro do nosso objeto de estudo. Tudo que os humanos criam é tecnologia, portanto. E, por fim, a tecnologia é um grande driver de mudança social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num elevador, que é uma tecnologia, ele permitiu que a gente fizesse construções mais altas, e construções mais altas permitirão uma maior urbanização. Ou seja, tecnologias prevêem como que a sociedade vai ser no futuro. É por isso que ela é o nosso objeto de estudo. E, por fim, vocês devem estar se perguntando, poxa, mas vocês mapeiam qualquer tipo de tecnologia? A resposta é não. A gente mapeia tecnologias emergentes. Isso significa que a gente olha só para o que é novo, para o que é novidade, para o que é trendy? Também não necessariamente. A gente olha tudo que é emergente e tudo que está crescendo, tudo que está, de alguma forma, aumentando de investimento, aumentando de visibilidade, aumentando... As pessoas estão conversando cada vez mais sobre isso. Então, a gente olha para a tecnologia no sentido um pouco mais humano, né? Por fim, gente. Então, desistimos aqui dos slides? O PDF não pode funcionar muito, porque eu tenho que abrir a visualização, entendeu? Esse é o problema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método, gente. Desculpa por essas interrupções. Sobre o método, né? Então, como que a gente começa? A gente seleciona primeiro uma série de pesquisadores generalistas, futuristas, pesquisadores de tendência, como a Lídia, por exemplo, que fazem parte da maior parte dos nossos estudos, e pesquisadores mais específicos, ou seja, pessoas que são especializadas naquele tipo de conhecimento. A gente teve um cliente esse ano que chama Gearbook, que eles são basicamente uma empresa de shipping de navios pelo mundo. Daí a gente pensa assim, poxa,
Se eu for olhar só para a inovação, se eu pegar pessoas só especialistas nessa área, eles vão me falar como que o navio deles no futuro vai ter um GPS melhor, vai conseguir navegar com internet mesmo no meio do mar, etc. A gente olha para um futuro linear. Agora, quando eu pego também visões mais generalistas, pessoas que entendem de outras áreas, a gente consegue olhar inovações que estão para fora da indústria de navio, para fora da indústria de mobilidade. Então, para esse cliente, por exemplo, eu mostrei para ele, poxa, seus navios vão ficar muito mais eficientes, muito mais velozes, muito mais, vão ter uma logística muito melhor, mas também a gente está olhando tecnologias que vão fazer com que as pessoas consigam se transportar sem necessariamente estarem lá fisicamente. Isso vai fazer com que a mobilidade seja virtual, seja digital. Isso pode, no futuro, sim, mudar a forma como vocês levam produtos de um lado para o outro, pessoas de um lado para o outro. Porque se eu consigo imprimir alguma coisa dentro da minha casa ou no meu bairro, por que eu vou levar de um lado para o outro? Ou seja, ter esses dois tipos de especialista é muito importante. Afinal, a gente consegue ter esses dois grandes olhares, né? Um olhar generalista e, ao mesmo tempo, um olhar específico. Para a gente fazer as nossas pesquisas, a gente vê uma série de fontes diferentes, né? A primeira fonte, por incrível que pareça, é a ficção científica. Então, por exemplo, esse ano a gente, para a Força Aérea da Suíça, mapeou centenas de tecnologias que estão em filmes, livros e até videogames de ficção científica. Então, era uma das pesquisas que eu queria mostrar para vocês, que é uma pesquisa que a gente olhou para, por exemplo, Blade Runner 2049, sempre é essa daí, gente, 2049, e olhou cada uma das tecnologias que aparecem no filme, decupou e fez a comparação, como que essa ficção científica se transformou em realidade, e qual que é o grau de prontidão dessa tecnologia hoje. Então, a gente, né, olha para a ficção científica, para um determinado tema, a gente olha também para artigos científicos, para patentes, para plataformas de crowdfunding, para mídias sociais, para entender como que as pessoas estão reverberando aquele tipo de conteúdo. Então, a gente olha para essa série de fontes diferentes para pegar tecnologias que têm estágios de evolução diferentes. Então, quando eu olho para a ficção científica, normalmente eu vou pegar tecnologias que estão em estágio de ideia. Se eu pego tecnologias em artigos científicos ou em patentes, elas ainda estão em estado de conceito, protótipo. Se eu pego alguma coisa na mídia, ela já está em estado de produto. Então, dependendo se o cliente ou se o governo que vem falar com a gente quer olhar para 15 anos, é um tipo de fonte de pesquisa que eu olho. Agora, se ele quer olhar para daqui a 2, 3 anos, é outra fonte, né? Tem estágio de readiness diferentes. Depois que a gente faz esse mapeamento de tecnologias, assim, às vezes aparece, né? Ótimo. Será que a gente conseguiu agora? Uau, tecnologia brilhando. Não, de novo. Poxa, que pena. Vocês conseguiram? Mas vocês podem ver esses projetos no site do Envisioning também, é só envisioning.io. Tem vários que estão abertos e vocês conseguem ver as visualizações, caso parece que não vai dar aqui, né? Certo. Bem, a gente primeiro fez um mapeamento de centenas de tecnologias emergentes para cada uma dessas indústrias. Depois que a gente mapeia essas tecnologias, a gente começa a aplicar as métricas da Envisioning para entender exatamente como que elas brincam na sociedade. A primeira métrica é o readiness, que é o estágio de evolução dessa tecnologia. Então, a gente acredita que toda tecnologia ela começa como uma ideia e ela, uma hora vira realidade. Então, para cada uma dessas tecnologias, a gente olha 5 grandes vetores para determinar esse estágio de evolução. A gente olha o desejo social que as pessoas têm, a gente olha o estágio de investimento, a gente olha o estágio de competitividade que essa tecnologia tem no mercado e a demonstrabilidade, a visibilidade científica que ela tem. Olha, agora foi. E, bem, depois que a gente olha para essa tecnologia, a gente consegue
identificar qual que é esse grau de evolução. Então, se ela ainda está, né, maturando ou se ela já chegou no final. Depois que a gente pega essas tecnologias, entende cada uma delas, qual que é o grau de evolução, a gente começa a olhar para quais são as organizações que estão relacionadas a elas, quais são as startups, quais são bem, os estados de pesquisa, etc., que estão linkados a elas. E daí agora, como que a gente chega nas tendências, né? Porque no final a gente tem aquele mapa cheio de tecnologias emergentes, quantificadas, por estágio de evolução, por impacto e também pelas organizações que estão olhando para elas. No final, a gente olha para todas essas tecnologias e as agrupa em grandes movimentos. E esses grandes movimentos que nos dão se aquela tecnologia que a gente olhou lá na frente, ela faz parte de um grande movimento, ou ela está lançando um movimento novo. E agora era a hora que eu ia mostrar para vocês o radar, né? Que eu vou ter que mandar um link, alguma coisa do tipo, para vocês conseguirem ver, que é a visualização interativa da Envisioning. Quase. Será que eu consigo entrar na internet, pelo menos? Sim. Realmente. Tá. É bem complicado, porque o trabalho da Envisioning é extremamente visual, né? A nossa ideia é não contar sobre como que o futuro vai ser. Ótimo. Não contar sobre como o futuro vai ser, mas entregar ferramentas para as pessoas para que elas consigam identificar esses futuros. Então, a partir da nossa ferramenta de visualização de futuros, você consegue navegar e, por fim, olhar para cada uma dessas tecnologias e como que elas estão agrupadas dentro dessa grande rede. Bem, eu acho que eu vou deixar a maior parte da conversa para as perguntas, já que a gente está sem um recurso audiovisual. E, bem, obrigada por me ouvirem. Passo para o Fernando agora. Olá, alô? Esse aqui? Vamos ver. Olha só. Será que funciona? Mas não volta. Só vai para frente, é isso? Não, é lá. Eu fui informado. Tá divertido, cara. Funciona às vezes. Acho da hora. Ou é o outro? Hã? Não, mas ele funciona às vezes. Ele tá... Eu acho que vocês estão confusos, brothers. Aê? Eu tenho que... Achei um lugar mágico aqui. Aqui é o lugar mágico. Aê, aqui funciona, ó. Ok. Então, vou falar sobre sinais de mudança. Assim. Então, a gente já teve uma boa visão do que eu vou entrar aqui. E, como já faz um bom tempo, eu vou me apresentar novamente. Mas, primeiro, eu quero falar coisas que eu vou falar aqui hoje. Vou falar um pouco de onde eu venho, qual que é a minha. As leis básicas do futuro, algumas delas, ou regras que a gente segue, digamos assim. Aí eu quero falar um pouco de método, mas como estudo de caso, eu quero falar de inteligência artificial, que é uma coisa que pelos comentários de hoje, a gente já vê que é um tema extremamente emergente. Aí eu falo sobre sinais e eu vou dar alguma ideia de alguns possíveis futuros que eu consigo vislumbrar graças a isso. Então... brother. Não, a instrução foi eu plantar para lá, então eu tô seguindo a instrução que eu recebi. Então, eu tenho essa coisa de ficar pulando de academia para o mercado. Então, eu sou um designer, inicialmente, sou um designer de produto formado no interior do Paraná, onde a porta do Corsa Verde está aberta.
E depois eu comecei a trabalhar como designer de produto, e depois trabalhando como design thinker em algumas consultorias, entre elas a Insitum. Depois eu larguei isso para fazer um mestrado em Design Ethnography, que já é uma fusão de design com ferramentas com etnografia, que é uma ferramenta muito usada por ciências sociais em geral, para depois voltar para o Brasil e trabalhar com a Questonó, que é um baita escritório de design que tem escritórios surgiu em São Paulo, e hoje em dia tem escritórios em Nova York, se eu não me engano aqui no Rio também. E depois larguei isso para ir para a Itália fazer um postmaster em Smart Community Design and Management. Minha mãe ficou super feliz, soa muito bonito, mas é basicamente uma coisa que mistura Smart Cities com uma coisa mais social, assim, com leis de commons, com tecnologia também, mas vendo um universo mais social. E até 2 semanas atrás eu trabalhava com a GfK VRAM, que é um think tank para pesquisa de mercado, e que hoje em dia está pesquisando mais decisões, ou como empresas e pessoas tomam decisões em mercados, e eu recentemente resolvi me graduar da GfK VRAM e não trabalho mais lá. Então, o que é isso, tá ligado? O cara estuda design, etnografia e trabalha com futuros, qual que é? Mas para mim faz muito sentido. Todo designer, todo projeto de design é um projeto de futuro, que é uma coisa que você vai estar projetando agora, para começar a ser fabricada e existir no mundo daqui a algum tempo, e vai ter que existir no mundo por mais um tempo. Então, todo designer ele tem esse exercício tanto de pesquisar como futuros acontecem, para que ele crie isso, quando ele está criando isso também. Mas se você está fazendo isso, você deveria saber como que as pessoas atuam no mundo e fazem as coisas. Então, isso tudo, para mim, tinha muita ligação. Então, essa trajetória, que parece um pouco esquisita, para mim, faz total sentido, assim. E esse brother, come on. Ian Chipchase, daí ele é um antropólogo que trabalhou com a Nokia, nos bons tempos da Nokia, hoje em dia é um consultor, mas ele fala, cara, eu não tenho ideia de como que o futuro vai ser, mas eu tenho uma ótima ideia de como as pessoas vão se comportar quando o futuro chegar. E é isso que a etnografia te ajuda a entender, como as pessoas funcionam, o que elas fazem, como que elas pensam, e te ajuda a ter uma melhor ideia de como... Eu vou tentando todos eles. Aí eu quero falar de algumas dessas regras do futuro, ou algumas indicações de como se pensar futuro. Então, primeiro eu quero falar do Jim Dator, que a gente já falou sobre ele aqui hoje, que ele era o diretor da escola de Manoa, no Havaí. Mas a primeira lei dele é que o futuro não pode ser previsto. Se o cara começou a falar de previsão, eu já desconfio. Mas, principalmente porque ele não existe um futuro, o futuro. É por isso que eu sempre vou falar em futuro no plural, sempre vou falar em futures, nunca em futuro. Então, sempre se fala de futuros. Mas ele pode ser explorado, ele pode ser pensado, ele pode ser escrito, ele pode ser imaginado. Qualquer ideia do futuro que seja útil, ela tem que, à primeira vista, parecer ridícula. Se alguém tem uma ideia sobre o futuro, você fala assim, realmente, parece muito, é isso aí. Ela é inútil, porque isso não te leva a discutir, não abre a sua cabeça, não faz você explorar. E, ligando com o que a Envisioning pesquisa, nós criamos nossas ferramentas, e as nossas ferramentas nos criam. Quando você coloca uma tecnologia nova no mundo, ela gera possibilidades. Essas novas possibilidades desencadeiam comportamentos que são novos. O fato de existir carro, as pessoas pensavam um monte de coisa, mas ninguém tinha pensado que surgiu o subúrbio. E que mudou a forma como as pessoas atuavam nas cidades, tornando o centro de cidades cada vez mais vazios e violentos, ou cheios durante o dia e vazios durante a noite. Mas, basicamente, quando a gente tem uma nova tecnologia, ela não é apenas uma tecnologia, mas é o impacto social que ela pode gerar. E daí você tem as leis de Arthur C. Clarke, ele sim, muito mais conhecido por ser um autor de ficção científica, mas também tem as suas regras que eu adoro, que é, toda vez que um especialista, um guru de alguma área, fala que uma coisa é possível, é possível, mas toda vez que um guru de alguma área fala que uma coisa é impossível, ele está provavelmente errado.
Então aquele cara, não, porque nunca vai acontecer. Semana que vem, bum. Sobre inteligência artificial, teve um especialista alemão, e ele contando, e eu acho legal quando o cara tem o peito de aparecer e falar, cara, eu estava errado. Ele dando, não, tudo bem, a gente tem inteligência artificial para jogar xadrez, ok, mas Go, o jogo chinês, não, isso aí, cara, 20 anos. 2 anos depois, bum, Google. Então, é muito, se você quer pensar assim, toda vez que é um bom sinal, se você vê um especialista, guru de alguma área, falando que tal coisa é impossível, é só anotar no papel e esperar que a dele vai chegar. The only way, o único jeito de descobrir o futuro é chegar um pouquinho mais no impossível. De novo, essa ligação com a ficção científica, porque se a gente quer imaginar, a gente tem que chegar um pouquinho no impossível, tem que pensar um pouquinho, sair além. Se você ficar só na possibilidade, você não vai conseguir ser explorativo o suficiente. E qualquer tecnologia suficientemente avançada é impossível de discernir de magia. Então, essa coisa mágica, ela também está. Se você tem uma tecnologia suficientemente avançada, você tem um pouco de magia. E tem eu não fiz um slide, mas tem 3 do Douglas Adams, que eu adoro, que tudo que foi inventado antes de você nascer é como o mundo funciona, é natural, e é belo, e é maravilhoso. Tudo que é inventado de quando você nasce até quando você faz uns 30 anos, é novo, excitante, legal, e você provavelmente pode ter uma carreira naquilo. E tudo que é inventado depois que você faz 30 é contra a ordem natural das coisas. Mas é mais ou menos que a gente lida. Eu estou virando velho e eu não sei, eu não entendo Snapchats e afins. Mas, agora falando de inteligência artificial, o que a gente chama de inteligência artificial? Você tem tantas definições quando você tem pesquisadores nesse universo. Aí vai ter uma galera que vai falar, não, porque machine learning, não, isso não é. Então, as coisas que são e não são consideradas inteligência artificial, elas mudam constantemente. Daí eu gosto de falar que a inteligência artificial é tudo que o computador não pode fazer, até que ele pode. Então, se você pegar uma calculadora de bolso de uma loja de R$1,99 hoje e levar 100 anos atrás, caraca, aquilo é total inteligência artificial. Hoje em dia, obviamente, não é mais. Então, esse conceito, ele vai mudando. Pode me apresentar o especialista que for, já conversei com caras que são especialistas, a única coisa que eu falo, cara, tudo bem, você manja pra caramba, mas você está errado, porque isso vai mudar semana que vem. Então, isso aqui a gente chama, tem uma mania de chamar os assistentes de voz, então Alexa, Siri, o Google Now, ou o Google Assistant e a Cortana de inteligência artificial. Mas mais e mais eu vejo a galera falando, não, eles não são inteligências artificiais. Eles são só uma interface de voz para uma base de dados. Você tem uma interface de voz e você acessa a base de dados ali, daquele sistema. Então, a partir do momento que você banaliza uma ferramenta, ela se torna menos e menos mística, menos e menos mágica, porque ela não é mais aquela tecnologia avançada, ela já está no seu dia a dia. Come on. Muito obrigado. Pera. Eu tinha uma lista de coisas aqui, eu não falei metade daquilo. Falta um baita. Por que vocês bateram palma? Porque eu estou num palco com um microfone e eu falei obrigado. Essas são as palavras mágicas que fazem vocês baterem palma. Então, continuando aqui, isso aqui é só provar que se você conhece pessoas, você sabe como elas vão atuar assim que você cutuca. E é tranquilo, funciona sempre isso aqui. Pelo menos no mundo ocidental onde eu converso, sempre funciona. Desculpa. Continuando meu papo, se o meu pointer permitir. Então, essa que a gente está chamando de inteligência artificial, ele se manifesta muito dessa forma. O que a gente tem, na verdade, são chatbots. São só esse tipo de aplicativo que é você conversando é um jeito de você falar com um banco de dados. Então, você está apenas conversando com um banco de dados. O que é um chatbot?
Você tem o chat, que é a parte de conversar, e você tem o bot. De onde vem o bot? O bot vem de robot, vem de robô, basicamente um robô de conversa. E de onde vem isso? De onde vem essa palavra? Que as palavras, elas são mágicas. As palavras não vêm do nada. Então, ajuda muito você entender. Para você entender o futuro, você precisa entender o passado. Tem uma técnica que a gente trabalha no Institute for the Future, que eu tenho certas colaborações com eles, e que é look back to look forward. Então, para você poder olhar para o futuro, você precisa entender o passado das coisas. Então, de onde vem, né, o robô? De onde vem essa palavrinha mágica que está aí na ficção e a gente cresceu e já viu vários robôs passando e isso já ficou cada vez mais normalizado. A gente já tem esse costume, tem várias referências. Isso vem de uma peça de teatro, essa palavra foi cunhada em uma peça de teatro em Praga, na República Tcheca, e que era esses robôs. Então, basicamente, ela vem da palavra robota, que é uma palavra tcheca, que significa trabalho forçado, que é muito interessante porque ela parece exatamente com a palavra russa, que é só trabalho. Então, na Rússia é só trabalho, na República Tcheca é trabalho forçado, então você interprete o que você quiser essa história. Mas ele é uma peça de teatro que foi escrita lá, e logo depois, ela foi em 1921. Então, é relativamente nova a palavra, até, para usar para esses autômatas. E depois ela foi para Nova York, daí que esse termo se popularizou para significar esse tipo de vida artificial, de certa forma, assim. Mas é uma peça de teatro onde você tem esses trabalhadores, esses serviçais, esses robots, que trabalham na casa das pessoas, e como toda obra de ficção, como toda boa, eles se revoltam depois e quebram tudo também. Então, se você quer pensar em trabalhadores que se revoltam, quebram tudo, e pensando em Rússia, talvez faça sentido com alguma outra coisa histórica que estava acontecendo naquele momento, início do século XX. Também em Praga, que Praga é um lugar muito, muito, muito da hora, cara. Fica 3 horas de Nuremberg, onde eu moro, então eu estou lá com uma relativa frequência. Quem vocês acham que é esse cara aqui? Darth Vader. Não, ele é o Golem de Praga. Então, o Golem ele é uma criatura mística do folclore judaico, e especificamente em Praga, ele tem essa lenda do Golem, que foi criado, era uma criatura feita... Golem, ele vai aparecer em diversas formas, essa lenda, mesmo em Praga, ela tem diversos formatos, e algumas coisas se mantêm coesas, assim. Mas uma lenda ela é só um outro tipo de ficção. Não muda nada. Inclusive, ficções se tornam lendas com o tempo. Mas essa lenda é que o rabino de Praga, ele criou essa criatura, o golem, feito de lama, etc. E daí tem diferentes versões, mas a mais conhecida é que esse golem ajudava e protegia a comunidade judaica, que também, né, início do século XX, Europa, digamos que eles tinham certos problemas, e protegia essa comunidade. E todas as versões, depois de um tempo, esse golem, por diversos motivos, ele fica louco e tenta e começa a assassinar pessoas. Mas o que é interessante é que ele tem a magia dele era uma certa forma de programação. Uma hora eu vou acertar, onde que eu aponto isso? Sem pressa. Então, ele tinha, algumas versões ele falam que ele tinha escrito na testa, outras versões dizem que o rabino escreveu um pedaço de papel e colocou na boca dele a palavra emet, que significa verdade ou realidade. Mas, aí depois, quando o golem fica louco, começa a assassinar pessoas, ele apaga uma letra, a palavra vira met, que significa morto, e o golem para. Tem algum programador aqui se reconhece esse padrão de você apagar uma letra e mudar como as coisas funcionam? E isso é uma lenda que a galera conhece e pessoas ouviram falar disso por lá. Então tem esse castelo, é um castelo no interior da Alemanha. Se você não souber o que é, você passa direto. Esse brother nasceu lá, Johann Conrad Dippel, em 1673. E esse cara... ele é tipo o Raimundo Flamel, daquela novela antiga, se você é velho o suficiente para lembrar, mas ele era um alquimista e fazia vários experimentos
com metais e inclusive com a lenda que corria que ele fazia experimento com pessoas mortas. Então, provavelmente, ele era fazia algum tipo de autópsia e coisas do tipo. Mas existia lenda sobre esse cara. Essa mocinha, Mary Shelley, ouviu falar dessas lendas, assim como supõe-se que ela ouviu falar do Golem também, que o Golem nada mais é do que uma espécie de vida artificial, e ela escreveu essa coisinha bonita, que é o Frankenstein, e esse é o castelo de Frankenstein, por isso que aquele cara ficou conhecido como Frankenstein, ou como Dr. Frankenstein, e eu gosto muito disso, The Modern Prometheus. Todo mundo fala do Frankenstein, mas eles esquecem de falar que o título do livro completo é Frankenstein ou o Prometheus moderno, que o Prometheus é aquela lenda, aquele mito grego do Deus que entrega o conhecimento do fogo à humanidade. Então, dar habilidade a alguém que não deveria ter, que é dar vida a alguma coisa que não deveria ter. E, ligando ao alquimista, a gente fez isso, cara. Como humanidade, a gente enganou a areia e fez a areia pensar. É isso que é inteligência artificial, é areia, é silicone, silicon pensante, tá ligado? Isso eu acho genial e se liga muito com o que o alquimista era conhecido por fazer. Um dia, vamos lá. Então você tem, como elas falaram, tem essa ligação corrente entre ficção. Então a ficção, ela busca, ela amplia os limites da conversa, ela puxa a realidade um pouquinho para frente, ela trabalha o impossível e ela inspira a ciência a ir para frente. Então sempre que você ouve, tem o clássico caso do telefone celular, que falam que é inspirado que foi criado pela Motorola, e que ele foi inspirado pelo Star Trek. Na verdade, ele mesmo fala que foi pelo Dick Tracy, pelo relógio. Então, na verdade, a gente só chegou na ideia dele agora com wearables. Mas, passando agora, falando sobre sinais de mudança, como você pode buscar sinais de mudança em ficção e ver como é que aquilo pode extrapolar. No Institute for the Future também a gente usa o termo de sinais de mudança. Então, um sinal é alguma coisa que está acontecendo, um evento ou uma mudança que aconteceu, que pode se espalhar em adoção por mais pessoas ou uma cobertura geográfica maior. Então, isso é uma indicação. Cara, quando você sente aquele comichão, você fala, cara, se essa moda pega, aí a coisa fica preta. E é mais ou menos assim. Então, você treina esse sentimento, quando você vai fazendo mais e mais pesquisa, você vai treinando esse sentimento. Aí você olha para alguma coisa e fala, cara, tem alguma coisa aqui que me pega. Então, só como alguns exemplos, quem aqui já foi ver algum filme da Marvel com o Homem de Ferro nos últimos 10 anos, desde 2008? Basicamente, uns 70% aí da galera. Mas, cara, então, a gente está vendo isso, e uma das coisas que a gente vê é sempre o Homem de Ferro com a máscara e aquela interface no rosto dele, que, fun fact, aquilo foi completamente inspirado, e eles tinham, durante a criação, se você vê os extras dos DVDs, sim, eu sou o idiota que fica vendo o extra de DVD, você vê como eles se inspiraram, que foi, na verdade, pelo 2001, uma Odisseia no Espaço, que era o reflexo das luzes no capacete do astronauta. Então, quando eles começaram, cara, esse é o conceito. E daí que eles criaram todo esse visual. Mas se você pagou para ver isso, você pagou, nos últimos 10 anos, está pagando para ver comerciais de coisas que podem estar chegando e que estão, basicamente, expandindo a sua ideia para aceitar que esse slide vai passar para um Magic Leap, que a gente já foi comentado, ou que também o Magic Leap tem uma fama de mentira, assim. Eu estou achando que eles estão olhando o meu dedo e daí eles passam quando eles acham que viram. A gente devia fazer um sinal, assim. Porque esse botão realmente não... Sei lá, vi. Eu voto muito mais no HoloLens, que é da Microsoft, e que eu tenho a impressão de que ele tem muito mais chance de realmente se tornar uma coisa, não só um fad, e que talvez você vai ver isso mais e mais em escritórios de design por aí.
principalmente porque eu conheço uma galera que trabalha com pesquisa de usuários dentro da Microsoft, então o fato de eles trabalharem com etnografia e outros métodos para entender como as pessoas realmente trabalham e usam as coisas, me faz crer muito mais no que eles estão fazendo. HoloLens, Microsoft, vocês encontram isso para ver detalhes. Funciona esse. Então, partindo para um fechamento, então, qual que é o momento que a gente está, o que está acontecendo, e como o Peter estava falando, quais são um possível próximo passo das coisas. Então, a gente está num momento de peak eyeballs. Dá um Google que vocês vão encontrar alguns artigos sobre isso. Mas, basicamente, a gente tem uma tela na nossa cara tanto tempo quanto é possível. A gente já estourou o limite de quando a gente pode ter. Ou a gente está no computador, ou a gente está no celular, ou a gente está no cinema, então sempre tem uma tela na nossa cara, tá ligado? Muito provavelmente essa tela vai virar um óculos, como eu já mostrei, mas isso parece ser uma tendência. Eu não gosto muito de usar a palavra tendência, mas parece que coisas indicam que esse caminho está vindo. O iPhone já está o quê? Na segunda versão, que não tem um jack? Brother. Quem tem iPhone aí? Eu acho que já está na segunda versão sem um jack, e eu acho interessante o quão normal ficou andar com um AirPod o tempo inteiro, a ponto desse brother aqui, que eu fico impressionado o quanto que eu tenho que concordar com esse cara hoje em dia. Há 3 anos atrás alguém falasse, você vai gostar do que o Reinaldo de Azevedo fala. Eu falo, nah. Mas o cara fazendo a apresentação dele no jornal, 100% do tempo com isso, assim. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é um sinal de que está sendo normal. Há pouco tempo atrás seria rude você andar com um fone de ouvido, o tempo inteiro. Isso está se abrindo. Olhando para isso e olhando para o slide passando, esse é um projeto que eu fiz com alguns amigos, um projeto de conceito, assim, com o Kleber Puchaski, que é um outro designer e pesquisador, hoje em dia está na Philips, na Holanda, e o João Bodenhauer, que é um outro brother, mas em 2009, a gente fez esse projeto para explorar como seria o celular de 2020. Então, a gente viu, primeira coisa, muito inspirado pelo Ian Chipchase, aquele cara que eu mostrei antes, uma coisa que ele fala, o celular ele é magnético e ele é gravitacional. Assim, tudo que está no seu bolso ele vai ser absorvido para o celular. Então, se o seu bolso tinha uma câmera, se o seu bolso tinha uma carteira, então o celular ele tende a agregar essas funções e virando uma coisa só. E a nossa ideia é que isso ia atingir um nível de massa crítica em que ele vai explodir e você não vai ter mais um celular como uma coisa só, mas você vai ter uma coisinha que te conecta e uma miríade de coisas que você usa de formas diferentes e que se conectam sem fio, hoje em dia a gente chama de Bluetooth, que faz com que você acesse esses diferentes hardwares. Então, não vai existir um aparelho celular, ele vai ser, cada pessoa vai ter uma miríade de aparelhos conectados a ela que ela vai usar. Esse pelo menos era o nosso conceito. Então, algumas pessoas usariam de uma forma, outras pessoas de outra, e daí a gente fez 3 personas, que seria legal se elas aparecessem. Aquele aqui, né, que funciona. Olha, esse aqui funciona mesmo. Pá. Então, o primeiro... uma primeira persona seria um cara mais tradicional, aquele cara que você sempre vê o tal do executivo, etc., que ele teve um problema de coração e por isso ele tem vários sensores para perceber a saúde dele, etc., mas no celular mesmo ele gosta do tradicional, ele tem um bloquinho com tudo ali dentro e é assim que ele usa. Depois a gente tem essa moça, uma publicitária, que se sente muito nova para atuar no universo que ela atua, e ela colocou todos os sensores, todas as habilidades do celular, a habilidade de tirar foto, falar, ouvir, etc., num óculos, e ela usa esse celular como um óculos na face dela. E você tem esse terceiro cara, que ele atua de forma diferente, ele tem essa conexão de um lado, como um chaveiro, mas o resto dos sensores, então a câmera, ele usa como um piercing nas sobrancelhas, com o microfone ele usa como um piercing na boca, o fone de ouvido ele usa como um piercing no ouvido, então ele usa isso muito mais como piercings, e ele vive de fazer streaming
da vida e das aventuras dele, de escalando. Se você já viu algum vídeo de primeira pessoa, normalmente russo, fazendo essas coisas, isso foi uma das nossas inspirações. Essa outra ferramenta que a gente usa em futuros, que é você criar um personagem, né, uma persona desse futuro que você está falando, e te ajuda a mostrar como que, seja lá o que for que você está visualizando, você visualiza ali. E, por fim, vendo que isso está acontecendo e vendo que a gente está falando de comportamento, como as nossas ferramentas mudam o nosso comportamento, esse é um dos insights de um trabalho que eu fiz durante o meu mestrado, que chamava Sonic. Então, em 2013, a gente estava estudando como as pessoas usam o som para interagir com tecnologia. Dentro de som, você tem voz, mas a gente estava tentando estudar som de modo geral. A gente teve um parceiro, também nórdico, uma empresa que trabalha com produtos auditivos. Não vamos dar nomes aos bois, mas ele era o nosso cliente durante o mestrado, e ele queria entender um pouco mais de como usar som, porque eles já viam que isso estava vindo, né? Então, você tem uma pessoa, e quando a gente começa a usar esses produtos, eles mudam a forma como a gente usa a nossa linguagem corporal. O fato de eu estar segurando o microfone e usando esse pointer muda o jeito como eu me movo e como eu atuo e como as pessoas entendem. Quando eu pego o celular, estou me isolando, né, da galera. E quando eu pego um celular e um fone de ouvido, eu me isolo mais ainda. Então, essas coisas, na verdade, assim que a gente começar a ter mais wearables, a gente vai mudar a forma que a gente se expressa e que a gente vai mudar a nossa linguagem corporal. Então, uma das conclusões que a gente teve com esse trabalho, eu entendi porque toda vez que você vê um cara com aquele fone Bluetooth, assim, pelo menos até pouco tempo, você fala, nossa, cara, esse cara é meio chato, né? O cara se acha super importante, tem que estar com... Mas um dos motivos é porque você tem um problema que você não sabe se ele está no celular. Se o cara está assim, alô, você sabe que ele está falando no celular e você sabe que ele não está falando com você. Mas se o cara está com fone de ouvido e só falando assim, parece que ou ele é maluco, está falando sozinho, ou ele cria essa confusão porque não tem a linguagem corporal. E é por isso que quando você usa o fone do seu celular com o cabinho aqui para falar, você não precisa segurar o microfone aqui, mas você faz isso, você pega o microfone e traz na boca aqui. Mas como uma linguagem visual para mostrar para as pessoas em volta, eu não sou maluco, estou falando aqui no microfoninho. E muito obrigado. Agora acabou. Bom, pessoal, agora a gente vai começar o painel. Gostaria de lembrar vocês que as perguntas estão sendo feitas pelo Slido, tá? Então, façam suas perguntas, que a gente vai começar um debate. Queria também pedir aqui desculpas em nome da Casa Firjan para a Tiara, que realmente é uma situação chata, né? A gente se prepara com toda uma palestra visual, então a gente também vai convidar a Tiara uma outra oportunidade de voltar aqui para poder mostrar a plataforma. Quando a gente conversou, ela mostrou para mim, para o Yuri, foi uma experiência muito interessante, então busquem, procurem. Tem algum lugar que as pessoas podem olhar, Tiara? Tá, então ela vai passar o link para vocês. Conversem comigo pessoalmente. Mas a gente vai também trazer a Tiara mais uma vez para a gente ter essa oportunidade aqui. Então vamos começar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Tiara. A Tiara falou muito sobre, na verdade para todos, né? Vocês podem debater, sobre olhar tecnologias emergentes, né? E hoje em dia a gente vê assim, muita informação, né? Não estou nem falando só de fake news, mas assim, começam informações sobre algo novo e as pessoas ficam muito impactadas e ficam muito curiosas sobre aquilo. Todo mundo começa a falar, muitas vezes sem saber o que é, né? Então, como é que vocês têm um olhar para depurar essas informações? Porque muitas dessas tecnologias ou esses sistemas muitas vezes não se concretizam, né? Eles aparecem como se fossem uma novidade e somem também na fumaça, da mesma forma como vieram, né? Como é que vocês trabalham isso na pesquisa? Como depurar o olhar para essas tantas informações que a gente tem aí? Bem, existe um hype cycle, né? Que é uma teoria bem difundida pela Gartner, mas que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estuda pesquisa de tendência já ouviu falar. E o Hype Cycle, ele basicamente fala o seguinte: a perspectiva humana sobre como as novidades acontecem, ela começa basicamente o seguinte: você me apresenta essa aguinha aqui, daí eu falo, nossa, essa água é demais, essa água vai salvar o mundo, nunca mais eu vou passar sede.
Daí depois você começa a ver as rachaduras, você começa a ver que ela não é tão límpida assim, e daí você fala, nossa, essa água não serve para nada, ela é uma droga, tipo uma bosta, não posso usar para nada. E depois, conforme eu vou usando, eu consigo ver que, na verdade, ela até que serve para algumas coisas, mas ela realmente não é um maravilhoso cálice da vida, né? Então, a perspectiva humana sobre as novidades, ela começa aqui, obviamente a gente não conhece essa tecnologia, essa inovação, ela vai lá para cima, depois ela desce num, eles chamam de delusionment gap, e depois ela sobe assim. Então, a expectativa humana, ela é desse jeito, né? Enquanto o desenvolvimento tecnológico é desse jeito. Então, quando você junta as duas coisas, você percebe que, na verdade, a gente normalmente, a curto prazo, espera muito de uma inovação, espera muito de uma tecnologia, e a longo prazo, depois que a gente já falou, putz, isso nem estão falando demais, já se desiludiu com ela, que ela nos pega de surpresa. Então, é importante olhar sempre as tecnologias e as inovações por esse ciclo. Agora, como separar uma coisa da outra, né? Normalmente, os hypes, eles nos mostram coisas que estão por trás dele, né? Então, você pode olhar numa ficção científica, por exemplo, Black Mirror, né, que é uma super conhecida. Todas as tecnologias, todos aqueles comportamentos que aparecem no Black Mirror, eles existem. Eles estão em pleno desenvolvimento? Obviamente que não, mas eles existem. Aquilo é um ensaio de como que essas tecnologias estão, né, reverberando na sociedade. Então, quando a gente olha com um olhar um pouco mais realista, é como que a gente consegue separar o que é legal, o que vai ficar ou não. Um sinal bem interessante para entender o que vai ficar ou não é, essa solução, ela permeia várias indústrias? Ou ela é muito específica para alguma coisa? Então, por exemplo, a gente olha uma tecnologia como inteligência artificial, que permeia todas as indústrias, ou blockchain, também permeia todas as indústrias, nanotecnologia, biotecnologia, também é um grande sinal que ela fica. A última, e eu acho que talvez aqui pesquisadores um pouco mais experientes conseguem contar como ferramenta para entender se aquilo é hype e vai, ou não vai perdurar depois, é entender se aquela determinada inovação ela já está dentro de grandes macro tendências. Porque daí você consegue entender se aquilo está na contramão da inovação ou se ela está dentro de um grande ciclo. Daí é a questão de sensibilidade, né? De se pensar se aquilo está abrindo um campo novo ou se é realmente só mais uma novidade. Por isso que é muito importante ter uma base de dados, né? Por isso que é uma das coisas que eu gostaria de passar para vocês hoje, de ter mostrado hoje, é a base de dados. Porque não adianta você mapear várias coisas e colocar num docs bagunçado. Isso precisa estar metrificado, para assim você conseguir comparar, né, esses dados uns com os outros e entender qual que é o grande significado que está por trás desse agrupamento de tecnologias ou de inovações de comportamentos sociais, de comportamentos que você pega na ficção científica, por exemplo. Obrigada. E aí, Lídia? Eu estou contempladíssima, mas eu pensei muito em realidade virtual, né? Tipo, anos 70, 80, era, nossa, que demais, vou viver no ciberespaço, né? E demorou tudo isso para começar a realmente pegar, né? Era muito estudo militar, universitário, e só agora, tipo, quando entrou um Facebook da vida na jogada comprando óculos, aí começou a deslanchar mais. E hoje a gente está de novo, nossa, que demais, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, vai mudar tudo. E a gente já está mais ou menos de novo caindo naquela lacuna, naquela queda, né? Porque ainda não tem nada muito tão disruptivo, né? E é uma coisa também de nicho, não é tão barato, e você precisa não só pagar um preço meio alto para um óculos tipo HTC Vive ou Oculus Rift, e um computador também muito bom. Então, a gente está mais ou menos nisso, mas eu acho que tem essa potencialidade, e acho que é bem o que a Tiara falou mesmo, é estar acompanhando e fazer essa relação entre a expectativa humana e a capacidade da tecnologia se inovar. A forma que eu vejo isso tem layers, assim. O primeiro layer eu chamo de imaginação, assim. Então é ficção científica, então como as pessoas estão imaginando, você pode estudar isso para ver como se inspirar. Isso inspira um layer de invenção, onde inventores e criadores e acadêmicos, e daí é onde você pesca isso através de patentes,
de artigos acadêmicos, etc. E depois você tem um layer de inovação, que é quando isso vira alguém em algum lugar, faz um produto ou serviço e tem um modelo de negócio. Não precisa ser por dinheiro, porque, como o Peter falou também, a gente está trocando dados por serviços e produtos, quando a gente trabalha quando a gente usa produtos de grandes empresas. Então, essa é um meio de você ver como as coisas estão acontecendo, de você acompanhar sinais, talvez acompanhar esse tipo de desenvolvimento, que é meio, mais ou menos assim que a coisa surge. Outra, que é do Tim Morale, que ele gosta de falar, cara, olha os ricos. Que é um pouco simplista, mas é quase realidade, porque se você lembra nos anos, ali, segunda metade dos anos 90, existiam celulares, tá ligado? Estava no bolso do executivão, né, desse tipo de cara. Então, com o tempo, ele vai se popularizando e o fato de mais pessoas terem faz com que mais pessoas tenham, que daí as regras do Henry Ford de produção vão aumentando. Outra coisa que você pode fazer, que eu adoro, que é do Bill Buxton, é um ex-diretor de pesquisa da Microsoft, que ele fala, cara, a melhor ferramenta de prototipação que existe não é uma impressora 3D, é o eBay. Porque seja lá o que você está querendo inventar, que você acha que você é a criativona, alguém já fez. Tipo, eu gosto, um exemplo que ele dá, quando você acha que é o primeiro relógio touchscreen? Alguém? Um relógio touchscreen. Um relógio que você pode tocar na tela dele para fazer coisas. Alguma data? Alguém? Arrisca? 2009? Boa. Hã? Vendido para 1985. A Casio tinha um relógio que você usava como calculador e agenda através dessa telinha. Você pode comprar no eBay. Só tela escrevendo assim. Você desenhava a letra e ainda desenha, porque tem gente que tem isso ainda e funciona. Cássio é da hora. Mas então você tem essas... Tá muito hipster, né? Todo mundo tem um Cássio agora, tá muito hipster. Eu ainda não entendi essa tendência do Cássio. Volta dos anos 80, né? Ontem eu estava comendo balinha de eucalipto, fui comprar discos no centro e coisas, tipo, os anos 80 são... né? Uma outra frasezinha que poderia muito bem estar naquela lista que eu passei, que eu adoro, o futuro não repete o passado, mas com frequência ele rima. Bom, outra pergunta que eu queria fazer para todos vocês, você falou sobre as métricas, né? Eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de pesquisa, de tendências, de futuro, as pessoas sempre levam aquela ideia da bola de cristal, né? Uma bola de cristal, uma intuição, né? E aí você falou dessa importância, da gente ter métricas, da gente mostrar como a gente chegou ali. E vocês retornam a isso para verificar como isso se concretizou ou não, ou como isso se transformou no caminho? Como é que vocês fazem isso? De tempos em tempos? É interessante essa pergunta. Normalmente quem dá esse feedback para a gente é o próprio cliente. Então, depois de 1 ano, 2, eles nos mostram o que aconteceu. Na verdade, a Envision ela não faz previsão de futuro. O Readiness, que é a metodologia que avalia o grau de prontidão dessa tecnologia, ele olha como a tecnologia está hoje. Então, ele te dá um screenshot, assim, isso aqui hoje é uma ideia, isso aqui... E a gente está trabalhando num novo Readiness que mede essa variação, porque daí a gente precisa de uma forma de metrificar que não seja humana, subjetiva. Então, por exemplo, a Lídia falando, olha, esse grau de tecnologia está do investimento Y ou X, mas sim robozinhos olhando, por exemplo, qual que é a difusão em mídias sociais daquela determinada palavra, daquela determinada organização, né? Então, isso daí consegue ser feito de uma forma mais orgânica. Mas quanto a revisitar esses dados, é muito interessante, porque as tendências, né, as previsões, elas são meio autorrealizáveis. Então, obviamente, eu vou lá e falo para a Oxiteno, que é uma grande produtora de produtos químicos, olha, o futuro ele você tem que parar de investir no produto químico e investir na semente. Daí, poxa, eles mudam o business plan deles, então você meio que autorrealiza aquele futuro, né? A partir do momento que você fala com grandes players, com tomadores de decisão. Então, esse grau de prontidão ele também é variável a partir do nível de conhecimento que essas grandes empresas, esses governos têm.
Existem vários, tem a da Envisioning Care Readiness, né? Mas existem outros graus de medição por outras instituições que criam. Por exemplo, a NASA criou o TRL, que é o Technology Readiness Level. Então, é o nível de prontidão de uma tecnologia. Então, vai de 1 a 9. 1 a 9, né? E cada número tem mais ou menos uma descrição. Então, é só uma ideia. Essa daqui é uma ideia que está sendo elaborada, testada na academia. Isso daqui passou da academia para o laboratório está virando um protótipo para ir para o mercado e assim por diante. Então, tem algumas formas de metrificar, mas como a Tiara estava falando, não é tipo o 9 significa que está mais próximo de acontecer. É mais ou menos isso, mas não é isso. Porque, como eu falei, a gente não prevê. Tem alguns futuristas, como o Ray Kurzweil, que ele é conhecido por dar datas para as coisas, né? Ele fala que em 2045 a singularidade vai acontecer, e essa data já mudou umas 2, 3 vezes. Mas algumas pessoas falam que ele tem 90% de acerto nessas previsões dele. É o estilo dele. Eu acho que é muito complicado a gente ficar fazendo isso, porque aí chega lá 2045 e eu não estou, super pós-humana com meu robô, igual a mim, sabe? Não. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E quando eu comecei a trabalhar com futurologia, eu começava a pensar também, na verdade, ninguém está prevendo nada, né? A gente está começando a desenhar possíveis futuros e falando, olha, Occitano, olha, Exército da Suíça, faz isso que é legal, tá? Pode confiar em mim. Não é que... Claro que a gente baseia em coisas que estão acontecendo, que são legais, mas a gente tem que fazer um recorte, porque, como a gente fala, né? Ao mesmo tempo que tem alguns projetos e alguns movimentos, por exemplo, de igualdade de gênero, também existe uma outra resposta, que é ser contra essa igualdade de gênero. O que a gente quer construir para esse futuro? É pensar um cenário em que vai virar uma ditadura e vai acabar com a diversidade de gênero, ou a gente pensa, de repente tem uma tecnologia, um projeto social que está tratando isso para levar para as escolas, ou sei lá, estou só inventando aqui. Então, a gente faz um recorte. E aí, de novo, eu retomo aquilo que eu falei. Por isso é tão importante ter várias pessoas construindo. Por isso é tão importante a gente relembrar de ter painéis em eventos de futuro com várias visões também. E acho que, como você disse do Homem de Ferro, Pantera Negra é um filme super grande e que diversificou e que mostrou, olha como é importante a gente pensar outras visões de futuro, pensando como é o futuro dos negros, né? Que tem muito mais essa questão da ancestralidade que a gente não tem no Vale do Silício e na Europa, por exemplo. Então, são coisas que a gente pode pensar também por aí. Eu acho que a gente tem um papel aí, o que acontece, essa previsão que se autorrealiza, mas tem um papel de designers, futuristas ou futurólogos, etc., que é você criar uma terminologia, e inclusive a ficção cumpre esse papel também. É muito complicado você falar, não, eu tive uma ideia aqui, que é mais ou menos assim, e imagina um capacete, mas não é um capacete, ele é um visor, e você, mas é uma tela, fica na sua cara, você vai dizer, não, ele é transparente, você vê umas coisas, outras não, fica complicado de você comunicar. A partir do momento, não, sabe o negócio do Homem de Ferro lá, a gente faz tipo aquilo e tal, aí você, entendi. Então você cria uma oferta visual, uma oferta coesa e um contexto de uso que permite que pessoas conversem sobre aquilo, e o fato delas conseguirem conversar permite que elas se conectem e trabalhem de forma conjunta para esse ideal comum. E normalmente, porque eu até imagino que vocês trabalham muito com workshops também, então dificilmente alguém sentado num lugar e vai falar para os outros como é que é. Normalmente isso é uma ação conjunta, um workshop, um trabalho colaborativo, onde essas pessoas vão se plugar e vão vir com essas visões, e como eu imagino que vocês trabalhem aqui também para chegar naquela conclusão. Mas esse papel de criar uma linguagem é muito... E é por isso que a gente usa palavras como o robô, porque alguém teve o trabalho de fazer, o trabalho imaginativo de fazer essa proposta que ainda não existia, mas que ele coloca ali como uma proposta conceitual, e dá esse gancho cognitivo que as pessoas conseguem se plugar e atuar de forma conjunta. Então, no final das contas, é isso, você cria o que... Mas é imprevisível, assim. E você trabalhar com previsão, é por isso que eu não gosto muito da previsão. Só tem um tipo de cara, um tipo de pessoa que usa previsão e que eu consigo respeitar, que é aquele cara. Depois de um tempo, ele para e fala assim, então... No último ano, eu fiz tal e tal previsão. Essa aqui deu errado, essa aqui deu errado, essa aqui mais ou menos, essa aqui deu certo, essa aqui deu certo. Então, o cara que tem essa autocrítica, respeito. O cara que só varre para debaixo do tapete e mostra o que deu certo,
pedir para ser ignorado, na minha opinião. Uma das grandes premissas é que a gente nunca vai... De todos os cenários futuros que a gente cria, a gente nunca vai chegar no cenário perfeito, o que realmente vai existir, né? A ideia é justamente fazer as pessoas refletirem e pensarem sobre o presente, porque são essas ações que vão tornar um futuro mais provável do que outro, né? Então, falar sobre o futuro é muito menos sobre prever como ele vai ser e muito mais instigar as pessoas a pensarem nas consequências do hoje. Muito bom. Pessoal, eu vou fazer... Todo bom trabalho de futuro, ele não fica só no chegar, beleza, a gente tem essas visões aqui, esses cenários. Um bom trabalho de futuro, na minha opinião, ele chega, ok, esses aqui são os futuros que a gente deseja, que a gente gostaria de alcançar, e eles têm esses desafios, eles têm esse backlash que pode acontecer. Como que a gente faz para ir para lá? Qual que é o plano, qual que é a próxima coisa aqui, que é aquela visão meio Elon Musk, assim. Beleza, a gente como espécie, a gente quer ficar na Terra, a gente tem duas coisas, a gente pode ficar só na Terra, ou a gente pode ir para fora. Eu acho essa ideia mais legal, ir para fora. Ir para fora, para onde a gente vai? Para a próxima galáxia não é tão fácil. Então, o próximo lugar, Marte. Como que a gente faz para ir para Marte? A gente vai precisar de uma tecnologia maior de foguete. Aí vai e faz uma tecnologia de foguete. Mas você tem um plano maior, mas você consegue trazer isso de volta para um passo a passo básico que você vai ajustando. E o Elon Musk é famoso também por falar, tipo, tal coisa vai ser em 2 anos. É 5 no final das contas. São 5 ali, mas funcionou. Eu vou fazer algumas perguntas direcionadas, porque a gente tem um tempo curto, apesar de poder ficar aqui, né, o dia inteiro conversando com vocês. Bom, vou perguntar aqui para a Tiara. A Karina fez uma pergunta. As metodologias de futurologia são sempre proprietárias? Como tornar esses métodos de pesquisa mais colaborativos para que elas reflitam mais pontos de vista? Amei essa pergunta. Ela ainda está aqui? Quem perguntou? Sim? Oi. Bem, se ela é proprietária ou não. A metodologia da Envisioning é aberta, né? O nosso doc de metodologia tem assim 50 páginas e ele já está no Google Docs com o edit aberto. Então, assim, fica a dica. Não só isso, né? Mas a plataforma da Envisioning, que é onde a gente coloca todas as tecnologias emergentes que a gente já mapeou. Hoje a gente tem mais de 1.000 tecnologias, mais, eu acho que umas 2.000 organizações mapeadas, etc. Isso daqui ainda está fechado. A Envisioning usa isso para fazer as pesquisas que são para consultoria, mas a partir do ano que vem a gente vai transformar a consultoria em plataforma. O que quer dizer que, ao invés de a gente fazer pesquisas para governos e para companhias gigantes que conseguem investir bastante, né, no tipo de produto que a gente desenvolve, as pessoas comuns, né, normais, pequenas empresas, startups, vão conseguir se plugar, adicionar suas próprias tecnologias, fazer seus próprios mapas de futuro. Então, a ideia é que isso seja uma coisa colaborativa, que o Readiness seja dado por mais pessoas, que mais pessoas consigam colocar e imputar seus dados lá. Então, a gente ainda vai ter uma fase de transição no ano que vem, enquanto a gente vai continuar com a consultoria e continuar com a plataforma, mas a ideia é que em 2, 3 anos a gente tenha só a plataforma de conhecimento rolando. Porque é isso, né? O futuro ele não pertence aos futuristas, com certeza, aos futurólogos, né? Não pertence aos Elon Musks da vida, ele pertence a gente. E deixar isso na mão de poucas pessoas que falam como gurus não parece que faz tanto sentido, né? Então, a necessidade de se criar ferramentas para o futuro me parece muito mais coesa do que continuar propagando futuros que existem para poucos. Obrigada, Tiara. Lídia, tem uma especial para você aqui. A Blanche Ferreira perguntou. A Blanche está aí? A Blanche perguntou, Lídia, fale um pouco sobre o seu chip. A que funcionalidade ele atende? O meu chip ele funciona com uma tecnologia que chama NFC, Near Field Communication. É a mesma tecnologia de bilhete único, de cartão que você paga bilhete, que é contactless, né? Então, você tem, por exemplo, a Samsung Pay. Exatamente a mesma coisa. Você configura lá seu cartão de crédito e encosta o celular numa máquina de cartão, né? É a mesma tecnologia. Não tem rastreamento. Você fala, não, você está sendo perseguida pela CIA, né? Não. Vai ser legal. Não, sei lá, ninguém me persiga. Mas não tem GPS, não tem nada. É só um negócio que ativa se realmente encostar.
E, ele, na verdade, ele é uma chave, né? Ele tem uma chave criptográfica que, em contato com um outro dispositivo, ele ativa esse dispositivo. Então, eu posso fazer pagamentos, eu posso abrir uma porta com uma fechadura eletrônica, eu posso ativar um outro dispositivo que eu crio. Então, tem uma artista em São Paulo, que chama Lina Lopes, que ela criou um instrumento que ela toca usando esse chip que ela tem implantado. No Brasil, são mais ou menos umas 500 pessoas que já têm esse chip. E eu posso também colocar, por exemplo, dados de saúde meus. Se, por exemplo, sofrer um acidente, isso está cada vez ficando mais em pauta, né, para os hospitais, né? No resgate, ele pode pegar e ler o meu chip. Ela tem diabetes, ela tem o tipo de sangue tal, e não sei o que lá, contato de emergência. Então, é um pouco disso. Tem pessoas que já até fazem tatuagem, né, tipo de sangue, algumas doenças que elas podem ter e tal. Então, eu não faço tatuagem, eu coloco aqui. Ou eu posso colocar só um link de um site para abrir meu LinkedIn, ou o site meu portfólio e tal. Basicamente, ele tem muito pouca memória assim, dele, né? São alguns kbytes só. Então, ele é mais uma chave para ativar outros dispositivos. Galdino, essa é para você. Da Júlia Mensor. Como convencer empresas de que é necessário olhar e implementar novas tecnologias e novos métodos no dia a dia? Livro de história. Mostra para eles Nokia, mostra para eles Nokia em 2007, 2006, mostra para eles a Fuji, mostra para eles vários Kodak, vários gigantes que dominavam um mercado e simplesmente ignoraram as coisas que estavam vindo, que estavam acontecendo e não são mais o que eram, assim. Então, talvez seja o jeito mais fácil, assim. Às vezes o profissional de futuros, ele tem que ser um pouco apocalíptico, assim, faz parte da função. Então é uma das maneiras, cara. Ou você faz a mudança, ou você será mudado. Ou você faz a disrupção, ou você vai ser morto ou ignorado, assim. Então é uma maneira, mas é muito difícil. Normalmente a galera ignora. E justamente porque eles não estão inseridos. Uma coisa que empresas, Intel faz muito isso, Microsoft eu sei que faz também, trabalhar com artistas para transformar esses insights em uma coisa mais presente, uma coisa, por exemplo, uma instalação igual a gente tem lá embaixo. O fato de você entrar num lugar e ter uma experiência, é isso que o pessoal de Dubai Futures faz também. Então, você ter isso como uma experiência, ou como um protótipo, ou uma obra de arte que simula essa tecnologia, mesmo que ela não esteja ali, ajuda você a convencer o cara. Eu já apresentei projetos, tipo, a gente começou o dia, a gente foi contratado para fazer um projeto sobre o futuro de telefones. Na época, só telefone sem fio para casa, assim. E daí a gente fez, tal. E uma das coisas que a gente fez foram 4 ficções curtas, assim, que você tinha um personagem fazendo uma coisa e você mostrava uma das ideias que a gente tinha gerado para esses caras, para essa empresa. Aí, no início do dia, a gente foi apresentar, a gente apresentou só para a galera de marketing que tinha visto, a gente falou, blá, 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 apresentação, mimimi, ppt. E aí depois a gente mostrou os vídeos e a galera, dali a pouco, a hora que isso era de manhã. Aí a galera já foi te mostrar, vocês podem mostrar aquela coisa de novo? Aí a gente mostrou, biriri, blá, aqui, tá, a pessoa, blá, blá. Não sei o quê. Quando era 3 da tarde, veio o dono da empresa, porque ele ouviu, alguém falou, não, você tem que ver isso, e veio, o cara sentou lá, a gente mostrou de novo, biriri, blá, blá. E, então, você tangibilizar esses futuros como uma forma, ou um protótipo, e protótipo, ou na Questionário a gente chama de porcótipo. Pode ser uma coisa... a gente usa o termo porcótipo, mas não precisa funcionar, ele só precisa dar ideia e parecer que funciona, assim. E você conseguir explorar qual que é o use case, né? O caso de uso que você tem para essa tecnologia, e já te ajuda a falar, ok. Porque é muito difícil, quando você falar assim, eu tenho um chip no braço, aí a galera, ai meu Deus, olha, querendo aparecer, bota uma melancia no pescoço. Aí você fala, não, pera, se eu posso colocar meus dados de saúde, que uma ambulância pode chegar e me escanear só, porra, peraí, tá ligado? Eu posso abrir uma porta, opa, interessante. Então, quando você demonstra qual que é o uso, isso te abre muito mais. É bem interessante, e assim, a gente sempre fala que é um desafio, né, para as empresas, porque muitas empresas estão trabalhando no urgente, né, aquilo que elas têm que, né, se resolver muito rápido. E quando a gente fala de tendências,
Né? Aí ela falou assim, mas isso é mais lá para frente, depois eu penso nisso. Né? E aí é que está o grande perigo, né? O depois eu penso nisso. Pessoal, a gente tem muitas perguntas, mas a gente só tem tempo para mais uma. Tá? E eu vou passar para todos, é um anônimo. A pergunta é, como vocês cruzam a visão captada a partir dos dados com a intuição humana? E como medir se a intuição fez diferença no resultado final? E eu vou combinar com uma outra pergunta que fizeram aqui também, é como não envolver, né, ou se não existe também um bias de quem está fazendo a pesquisa, né? Esse olhar de quem está fazendo a pesquisa. Acho que a gente pode trabalhar essas duas perguntas. Sim. Intuição e pesquisa de tecnologia, né, que é o nosso caso, e acho que a gente pode falar um pouco juntas. Vou tentar exemplificar com um projeto, um dos últimos projetos que a gente fez. A gente estava fazendo um projeto para os Emirados Árabes, para o The World Government Summit, que é uma conferência bem bacana, que eles juntam governantes do mundo inteiro para ir lá olhar projetos de futuro. Emirados Árabes. Emirados Árabes Unidos, sim. Não, Arábia Saudita não, gente. Não. Emirados Árabes. E, bem, nesse ano, eles normalmente nos dão carta branca, assim, né? O que vocês querem falar? E daí, esse ano, eu falei, vamos falar sobre o futuro da comida, porque a gente acabou de fazer uma pesquisa disso ano passado e eu quero revisitá-la, justamente para entender quais eram as grandes diferenças. Fala sobre aplicações de inteligência artificial e falar sobre cidadania, que esse é o ponto. Quando que a gente estava fazendo esse projeto, né? Eu e as pesquisadoras, muito legal falar isso, pesquisadores estavam fazendo um projeto sobre cidadania no meio da eleição brasileira. E a gente tinha que falar de cidadania sem falar de democracia, porque lá é uma monarquia. Então, a gente estava, assim, né, no meio de um alvoroço político interno e externo, e não podendo falar das coisas que a gente realmente estava muito querendo e queria fazer. Né? Daí, a decisão, no final, foi pausar o projeto 2 semanas, falar, olha, a gente não está conseguindo fazer mesmo, a gente está aqui olhando no Instagram sem parar, as notícias, vira-voto, etc. Vamos fazer um projeto sobre o futuro da democracia, sem cliente, só com a inspiração e com a vontade que a gente está agora? Vamos. E a gente fez um projeto em 2 semanas, que normalmente os projetos da Invision demoram 2, 3 meses para ficar pronto. A gente fez e fechou o projeto em 2 semanas. Então, isso mostra que, sim, existe um super bias de quem está fazendo, um super enviesamento de quem está fazendo o projeto. Né? Afinal, a gente parou um projeto que a gente estava sendo pago para fazer uma coisa que estava vindo de dentro para fora. Isso acontece, mas com tecnologia acontece menos do que quando eu faço um projeto... por exemplo, para empresas de pesquisa de tendências, que eu estou lidando com comportamento, porque daí sim os sinais são muito variados. Tecnologia, você leu a patente, você vai falar o que sobre ela, né? Você vai falar, ela entra ou não. O que normalmente acontece, e daí está muito a minha parte de coordenação, que é uma parte mais de curadoria, é que os pesquisadores chegam para mim com as tecnologias e eu falo, isso é muito parecido com isso, vamos juntar, é o mesmo conceito, as pessoas vão entender. Ou eu falo, nossa, isso é tão importante que a gente precisa de 5 tecnologias que pareçam com isso. E daí isso, sim, gera uma subjetividade, né? Porque eu posso olhar, a gente está falando sobre, por exemplo, o futuro da limpeza, e eu virar um dia e falar assim, gente, a gente não tem nada de limpeza de ar, porque realmente, né, quando a gente fala de limpeza, a gente está falando de limpeza de superfície, etc., a gente fala de limpeza de ar. E daí, porque, né, daí você pensa, né, retroativamente, porque aquele dia eu estava a fim de ver limpeza de ar, a gente tem um caderno inteiro de limpeza de ar sobre aquela determinada pesquisa. Como você faz para diminuir isso, né? Pegar pessoas de backgrounds culturais diferentes ajuda muito, pegar pessoas que têm formações acadêmicas diferentes ajuda muito. E, bem, se basear nos dados que estão sendo colocados para você e não ter medo de mostrá-los, seja o cliente que for, né? Ainda mais quando a gente fala com departamentos de defesa, departamentos de governos que a gente não tem muita proximidade, muitas vezes dá um medo de mostrar algumas coisas, né? Ou dar uma abafada em um assunto ou outro. Bem, é isso. Não sei se eu expliquei muito. Eu acho que assim, não tem como não ter viés em nada na vida.
Tipo, tem uma frase que fala assim, não tem, o ser humano não fala nada que não é sobre o homem. A gente não tem outro ponto de vista que não seja humano. Então, eu fiz um workshop de ficção científica que era para a gente escrever um fluxo de consciência de um alienígena, né? Totalmente nada a ver com o ser humano. É impossível. Então, sempre vai ter um viés. E como jornalista, todo mundo fala, não, tem que ser imparcial, não sei o que lá. A gente tenta, mas é impossível. Tanto que até criaram uma inteligência artificial para ler os vieses de uma notícia jornalística, né? Então, como que a gente pode tentar? É ter uma metodologia, é ter essa metodologia aberta para você saber de onde partiu aquele conteúdo sendo apresentado, tentar evitar esses vieses, não deixando um time muito igual, então fazendo essa diversidade. Por experiência, assim, circulando entre várias pessoas que trabalham com futurismo e futurologia, quando eu sentei com a Monique Evelyn, que ela trabalha muito com a questão racial e tal, e ela fala muito também sobre tecnologia e futuro, me abriu muitas coisas que eu, como mulher branca, não tinha pensado. Tem um TED incrível dela, que ela fala sobre o Vale do Silêncio, né? E de como ela fala que a gente fala do Vale do Silício, e a gente não vê a inovação aqui, a gente fala de gambiarra e chama isso de vale de silêncio, não porque esse vale está silencioso, mas porque ele é silenciado. E isso nunca tinha passado pela minha cabeça, então é muito importante ter pessoas diferentes. Sentei também essa semana com um cara que trabalha com longevidade, com terceira idade. E eu falando algumas coisas, não sei se a terceira idade está afim de trabalhar, não sei o que lá, acho que pode ser preconceito meu. E ele, sim, é preconceito seu. Mas é muito importante, e como a gente não tem como fingir esse viés, a gente tem que ter a humildade de estar aberto a falar, desculpa se eu errei e me corrigir, e não ter a presunção de achar que as nossas pesquisas se esgotam. Então, essa pesquisa da democracia, por exemplo, é uma pesquisa aberta para todo mundo colaborar, porque a gente não tem a presunção de que está tudo lá. Então, quanto mais a gente puder colaborar, melhor ainda. Quando a Envision se transformar numa plataforma, por exemplo, eu tenho certeza que isso vai ficar ainda mais potencializado. Mas as coisas são assim, primeiro começa com um pequeno time, depois se exponencializa. Como o Galdino falou, o celular era uma coisa de rico, agora muita gente tem. Já para uma árvore cai 30. Eu acho que tem é inevitável, assim, você tem que ter um grounding, um embasamento para falar, seja lá o que você vai estar falando, mas, por definição, só existem dados sobre coisas que já aconteceram, não existem dados sobre o futuro. De novo, qualquer cara que faz uma previsão, porque a população mundial será... Esse é um pouco mais fácil, mas caiu uma bomba atômica na China hoje. Eu acho que isso muda um pouco a previsão. Então, quando você tem essa possibilidade de eventos, fica mais difícil, mas você pode se basear um pouco. Mas é impossível você partir para qualquer visão de futuro sem um pouco de inspiração. Eu não ia mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar, então, talvez, não sei se dá para ver uma coisinha pequena, branquinha. Eu vou colocar no lugar que ela merece. Algumas semanas atrás, eu tenho um enteado que ele tem problemas auditivos, e daí eu comecei a buscar, eu queria achar um fone Bluetooth que parecesse um aparelho auditivo, para eu poder usar e ele se sentir mais confortável para usar o dele. E daí eu comecei a buscar no Google, assim, tal, e como você já deve ter feito, quando você busca alguma coisa na internet, aquilo começa a pipocar em outros sites, como publicidade. Eu falei, wait a second. Então eu comecei a fazer mais isso, comecei a dar busca, aí eu busquei na Amazon, aí eu comecei a falar com pessoas no WhatsApp, que eu sei que trabalham com esse tipo de coisa, mas comecei a falar com eles porque eu sei que o WhatsApp é do Facebook, eu sei que o Facebook vende esse tipo de informação e transforma em ads, e fiquei só sentado esperando, e obviamente começou a aparecer, fone Bluetooth, de diferentes formas, e tarará, darará. Aí pipoca esse cara aqui, que falava que era um Bone Conduction, que é uma tecnologia emergente, tipo, já está no primeiro Google Glass, ele já usava, que ele transmite o som através dos seus ossos, e custava, tipo, 20 euros, tipo, que é relativamente barato, assim, se sentar para tomar uma cerveja, vai 20 euros fácil. Falei, cara, interessante, tipo, tá barato demais porque mas interessante. Comprei e aí fiquei esperando chegar, a hora que chegou, essa criatura aqui, eu coloquei assim, falei, cara, não, esse som não está parecendo que é... Na verdade, não, é um negócio knock-off, total, imitação de alguma coisa, eu não achei qual que é o produto original, e ele só tem um alto-falante dentro, assim. Mas, não, eu fui enganado. Eu achei que eu estava sendo esperto, eu achei que eu tinha conseguido treinar as minhas inteligências artificiais da internet, estava me achando o futuristão, e
e levei uma quebra que eu levei esse golpe. Mas eu achei interessante, continua sendo útil. Ele é aberto, então ele não chega a ser igual o Bone Conduction, mas ele não fecha meu ouvido. Isso permite que naquela linguagem visual, o fato de não ter nada cobrindo o meu ouvido faz com que as pessoas talvez se sintam mais confortáveis de falar comigo. Como ele parece um aparelho auditivo, você interpreta como um aparelho auditivo, isso não interfere a nossa comunicação. Eu falei, cara, acho que é um trocinho interessante, talvez eu vou usar, e agora estou aqui usando. Bom, pessoal, a gente já chegou no nosso horário, né? Então, quero agradecer a Tiara, a Lídia e ao Galdino. Acho que a gente teve um debate bem interessante. Agora, muitas perguntas ficaram, né? E aí depois a gente vai passar para vocês. Muito obrigada. Bom, queria agradecer vocês, adorei as referências das franjas, me lembrou Rachel de Blade Runner e Decker, sensacional. E quero dizer para vocês que no futuro muito possível, depois do almoço, nós vamos consertar isso aqui, tá bom? Desculpem. Falando em almoço, pessoal, nós voltamos com a programação aqui às 14h30. Vocês receberam por e-mail dicas de restaurantes aqui ao redor, mas vale enfatizar que nós temos um restaurante aqui dentro da casa e no café, comida ótima, vale a pena experimentar. Às 14 horas, nós teremos nas salas do segundo andar a oficina Feature Driven Innovation, com o Peter Karlstrom, que está por aí, e Fátima Rendeiro. E às 14h30, então, nós voltamos com a programação aqui no auditório, com um bate-papo bem interessante com a Ale Fará. Tá bom? Bom almoço para vocês. Alô. Mais uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, não esqueçam o Fab Lab e a experiência imersiva lá embaixo no térreo e a exposição tecnológica também no segundo andar, estão imperdíveis, tá bom? Bom almoço!